Graças damos a Deus por mais uma oportunidade que nos concede estarmos reunidos. E tem duas perguntas, rapidamente, vamos responder essas perguntas. A primeira, em Gênesis 2:8, Deus disse, a primeira pergunta é assim, Deus foi falando e as coisas foram existindo. Se Deus disse haja árvore, por que ele plantou o jardim? Essa é a pergunta que fizeram. Por que ele plantou então o jardim? Na verdade, Deus realmente ordena e as coisas acontecem. Deus planta o jardim porque Deus não coloca o homem na floresta. Quando eu estou dando essa aula, tem uma imagem que prova isso bem. Deus disse haja árvores, houve árvores. Se você analisar muitas árvores, é como se fosse uma floresta. Mas agora Deus vai colocar o homem, e o homem não é macaco. Aí Deus coloca o homem no jardim. Então Deus planta o jardim, e o jardim é o Éden, é o lar do homem. Resposta rápida e simples. Não? De todos os frutos que temos, qual seria o fruto da ciência do bem e do mal? Vamos saber sair lá no céu, né? Eu tenho um amigo em Israel. O nome dele é Israel, né? E tive o privilégio de estar com ele já 2 vezes. Ele mora em Israel, o nome dele é Israel também. E ele disse assim, olha, quando passar a pandemia, o senhor vem para aqui ficar comigo 15 dias. Né? E nós estávamos conversando de Bíblia, eu perguntei isso a ele, o que os judeus pensavam disso. Isso não é resposta absoluta, vou aqui só repassar. A pergunta foi feita para mim, foi acerca do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eu disse, nós vamos saber só no céu. Mas conversando com ele, ele disse assim, qual é o pensamento dos judeus em relação a isso? E ele disse assim, os judeus também não sabem, mas abrem um parênteses, não, abrem uma ideia, né? Em tese, que se fosse para escolher dos frutos que temos hoje, então, olha a resposta, dos frutos que temos hoje, não seria a maçã, como aparece aí. Ele diz que os judeus acreditam que seria a uva. Tá? Primeiro que maçã não tem lá tem uva, né? Depois, a questão é, por que uva? Porque é a única fruta que pode levar o homem a conhecer o bem ou o mal. Eu não estou respondendo essa pergunta, ok? Pastor, qual é o fruto do conhecimento do bem e do mal? Eu não sei. Vamos saber quando chegar lá no céu. Mas, em tese, eles têm essa ideia, então eu estou colocando aqui. Eles dizem que se fosse para escolher dos frutos que temos hoje, seria a uva, porque é a única que leva o homem a conhecer o bem e o mal. Pronto. Essas eram as 2 perguntas que tinha. Pensa daí. Levítico, capítulo de número 1. Nós temos algumas ofertas aí. Ofertas de holocaustos, ofertas de manjares e ofertas de sacrifícios. O Levítico o nome do livro é Vaikra, como já falei. Deus vai trabalhar no livro de Levítico mostrando o que o sacerdote deveria fazer, como o povo deveria chegar a Deus. O próprio Deus desejou estar no meio do povo. Deus se apresenta primeiramente sobre o Monte Sinai, né? O povo fica aterrorizado, mas Deus depois resolve estar no meio do povo e Deus resolve o problema do pecado. Porque o povo entrava em aliança com Deus, mas a quebra da aliança gerava morte e era um grande problema. O povo pecou, morria. Então Deus vem para resolver o problema do pecado. E Deus diz então para Moisés para preparar o tabernáculo, e o tabernáculo, ele é na verdade uma casa que Deus habitaria nela e no meio do povo. Então veja que esse desejo do tabernáculo não é do povo, é Deus que deseja habitar no meio do povo. A palavra hebraica é betuham, mais uma vez a preposição beit, que pode ser traduzido em, por e com. Então quando eu pego essas 3 definições da preposição, Deus queria estar através do entre o povo. Deus queria estar no meio do povo. Mas o que Deus mais queria é que ele fosse reconhecido através do povo. Porque nós também temos como representar Deus nessa terra. Essa era a ideia de Deus. Então Moisés monta o tabernáculo, suas peças, forma de culto. Se você analisar rapidamente, o capítulo 1... Nós temos holocausto, capítulo 2, oferta de manjares, capítulo 3, sacrifícios de paz ou de graça, capítulo 4, sacrifício
pelos erros dos sacerdotes. Ó. Se o sacerdote errou, tinha um sacrifício. Sacrifício pelos erros do povo. O povo errou, era outro sacrifício. Sacrifício pelos erros de um príncipe. Se um príncipe cometesse um erro, tinha um sacrifício. Sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E o capítulo 5, sacrifício pelos pecados ocultos. Então, o Levítico vai ser exatamente isso. É como o povo se aproximar de Deus, como Deus vai receber esse povo, e Deus também iria mostrar para o povo que ele estava no meio deles. A minha aula nesta noite vai se deter sobre uma oferta, e eu quero trabalhar sobre uma oferta e a santificação. Diga comigo a santificação. Ok, meus lados, por favor, aí, por gentileza. Vamos trabalhar então a questão da santificação. Então, a santificação e santidade. Diga santificação e santidade. Ok. Tá ligado? Vamos lá. Então, nós temos o verbo hagiazo aqui. Leiam comigo o primeiro texto para a gente poder explicar isso. 2 Coríntios. Capítulo 2 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Digam santos. Então o termo grego é hagiazo. Hagiazo, também assim como no hebraico, tem essas definições. A primeira, a palavra santificação. Diga comigo, santificação. Ok, mas Paulo está dizendo assim, aos santificados em Cristo Jesus, ele está usando o termo no passado, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, futuro, para serem santos. Então o termo santificado é hagiazo em grego, e tem essas definições. Número 1, entregar ou reconhecer, ser santificado. Número 2, santificar a Deus. Número 3, santificar pessoas a Deus. Número 2, né? Número 2A. Número 3, purificar por meio de expiação. Ou seja, livrar da culpa do pecado. Esse é o significado do termo santificação. Esse termo vai aparecer pela primeira vez, ou melhor ainda, o particípio desse verbo, hagiamenos, estando na voz passiva, indica que é uma ação na qual o sujeito da oração sofre e para a qual ele nada fez ou contribuiu. O que é isso? É que eu recebo essa benevolência, sendo que eu não fiz nada para receber a santificação. Então, santificação, diga comigo, santificação é uma oferta paga em depósito por alguém ou por alguma coisa. Isso é santificação. Então, o sujeito, estando na voz passiva, indica que é uma ação na qual o sujeito da oração sofre e para a qual ele nada fez ou contribuiu. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Ele vai dizer assim, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Gênesis capítulo de número 2, é a primeira vez que esse termo santificação aparece. E ele aparece aí. Gênesis capítulo 2, verso 1 diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. 2, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. É a primeira vez que esse termo está aparecendo no texto bíblico. Claro que o verbo é santificar, aí está fracionado, então santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, a pergunta é, Deus é espírito, sim ou não? Eu perguntaria, Deus cansa? Não, porque a Bíblia diz, não cansa
e nem toscaneja o guarda de Israel. Ele não cansa, ele é espírito, né? Ele não está em um corpo físico, mas o texto diz que Deus descansou. Ora, por que Deus descansou? Então, quando nós analisamos essa pergunta dessa forma, nós entendemos o seguinte, que Deus a criar, como nós já falamos nas aulas passadas, ao criar cada dia, Deus está observando cada dia, e Deus está dizendo, eis que tudo é muito bom. A expressão é essa, Vayar Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e Deus está vendo que é muito bom. Então não, viu Deus que era bom. Mas quando chega no sexto dia, Deus analisa, diz que é muito bom, e aí ele para e analisa a obra que ele fizera. E Deus percebeu pela onisciência que tudo o que ele fizera iria se perder. Observe, Deus está criando os dias, criando todas as coisas na terra, e ele percebe que tudo que ele fez iria se perder. Porque Deus sabia que Satanás pecaria? Claro que sabia. Deus sabia que o homem iria pecar? Claro que sabia. Então Deus percebeu que tudo iria se perder. Aí Deus então agora vai trabalhar no sábado. No sábado. Veja de novo o texto. Vamos novamente lá. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia... Mas ele acabou no dia 6 ou no dia 7? Certo? Mas alguém disse que ele acabou no 6. Ele termina a obra no 6, mas ele vai trabalhar no 7. Mas ele não cria mais nada no 7. Qual é o trabalho que ele faz no 7? Ele vai santificar no 7º dia. Esse é o trabalhar de Deus. É tanto que em Israel você tem o descanso no sábado, que eles chamam de Shabat. Você tem o descanso. Mas na época de Levítico, na época do sacerdócio, mesmo no sábado, toda a nação iria descansar ou adorar a Deus, como bem falaram aqui, mas os sacerdotes continuavam trabalhando. Existiam 2 sacrifícios diários, e no sábado, esses sacerdotes continuavam fazendo esse sacrifício. A pergunta é, o que Deus foi fazer no sábado? Qual a forma? Como Deus trabalhou no sábado? Aí eu tenho 2 palavras, diga comigo, avodar, diga malahá. Eu aprendi essas 2 palavras com o Valci, a primeira vez foi com ele, tem muito tempo. Logo quando eu conheci ele falava avodar e malahá, e eu fiquei na cabeça. Então avodar é trabalho, diga trabalho. Malahá também é trabalho, só que avodar é trabalho braçal, malahá é trabalho vinculado a Deus. Malahá, só Deus trabalha. Avodar, todos nós trabalhamos, esse é o tipo de trabalho. Quando você sai de manhã e vai para o seu trabalho, sim, ficai-vos aqui, porque eu e o menino iremos até ali, e depois de adorarmos, voltaremos para vós. Observe que sacrifício para Abraão é adoração. Ele deixou os servos, subiu com Isaac. Isaac é um tipo de Cristo, e Abraão é um tipo de Deus. Ele colocou sobre os ombros de Isaac a lenha, que tipifica a cruz. Isaac começa a subir Moriá com grande dificuldade, mas quando chega lá em cima, o menino pergunta, meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, e eu vejo o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E Deus proveu. Então isso quer dizer que para Abraão, Deus proveu, mas para Deus, ninguém proveu. Deus entregou o seu filho para morrer por nós, para que hoje nós fôssemos resgatados pelo poder da palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E qual é essa oferta? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Observe o tempo que a oferta é dada. O livro vai dizer que ele foi morto desde a fundação do mundo. Não é depois e nem antes, é desde. Então, no momento em que Deus termina de criar a terra, Deus entrega a oferta, chamada de oferta de santificação pela terra. E essa oferta tem poder de resgatar o que se havia perdido. Quem é a oferta? É Cristo. E por que ele tem poder de resgatar o que se perdeu? Porque ele foi entregue como oferta de sacrifício e oferta de holocausto. Agora, qual é a diferença entre uma oferta de sacrifício e uma oferta de holocausto? Porque eu poderia oferecer um bode para sacrifício, mas eu também poderia oferecer um bode para holocausto.
Eu poderia oferecer um pombinho ou 2 pombinhos para o sacrifício, mas eu também poderia oferecer 2 pombinhos para o holocausto. A diferença é que a oferta de holocausto é queimada por completo. A oferta de sacrifício não é queimada. A oferta de holocausto, o sacerdote não pode tocar, ela só pertence a Deus. A oferta de sacrifício, o sacerdote pode ficar com a metade do cordeiro, do novilho ou do bode, e a outra metade é sacrificada. Essa é a diferença. Cristo vai representar as 3 ofertas: a oferta de sacrifício, a oferta de manjares e a oferta de holocausto. Então Deus entregou Cristo como oferta de holocausto. Quando puder colocar aí meu slide, por favor, coloque. Como oferta de holocausto, e essa oferta tem poder de resgatar a ordem das coisas. Deixa eu só mudar aqui o slide, para nós darmos sequência. Então, aqui é o texto, Apocalipse capítulo 13, verso 8, quando Deus entrega a Cristo, o livro do Apocalipse registra dizendo o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, há tempo, desde a fundação do mundo. Então, Cristo é essa oferta que foi entregue por sacrifício da minha vida e da sua vida. Ok, a santificação no livro de Jó. Então, em Jó, a Bíblia diz o seguinte, abre a tua Bíblia em Jó. Acho que o texto está ali. Exato. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Diga comigo, santificava. O verbo santificar aí. Agora, as pessoas pensam que Jó santificava orando. Não é oração, é só seguir o texto, veja. Não é separação. Diga comigo assim, diga. Santificação é uma oferta paga em depósito por alguém ou por alguma coisa. Isso tem que marcar aqui, você tem que segurar isso. Santificação é uma oferta que alguém dava por alguém. Ok? Isso é santificação. Embora, até o final, vocês vão entender. A princípio vai parecer algo estranho, mas não é estranho, não é heresia. Eu sou tradicional, sigo a linha assembleana. Então vamos com paciência aí. Meus alunos talvez já viram e já sabem. Mas quem não viu, tenha paciência que você vai chegar lá. Então, santificação não é separação. Santificação não é oração. Veja o que Jó fazia. Se levantava de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, segundo o número de todos eles, segundo o número dos seus filhos. Tivesse 10 era 10, tivesse 5 era 5. Então ele se levanta, oferece uma oferta de holocausto, isso é a oferta queimada por completo. Ele é um tipo de sacerdócio da sua própria família, embora não havia ainda o sacerdócio nessa época. Ele oferece esse sacrifício e essa oferta blindava os meninos, porque ele só pensava, se meus filhos tivessem pecado, ele ia e oferecia a oferta. E essa oferta cercava os meninos. Veja o poder que tem uma oferta, ao ponto de Satanás de ver. Quando Deus diz, que você falou aqui, quando Deus fala acerca de Jó, dizendo que ele é homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal, Satanás disse, mas também tu o cercaste. A ele, diga comigo ele, sua casa e tudo quanto tem. Imagina se... Olha, nós somos cercados dessa forma. A minha vida, a minha casa e tudo quanto eu tenho. A tua vida, a tua casa e tudo quanto você tem. Mas para isso nós temos que ser retos, sinceros, tementes a Deus e se desviar do mal. Quando nós chegamos nesse patamar, Deus cerca a nossa vida com esse cerco. Então observe que Satanás vinha, mas Jó oferecia sacrifício. Não é que os filhos de Jó eram perfeitos, não. É que o sacrifício, a oferta de holocausto, anulava o pecado dos meninos. E quando Satanás chegava, já estava tudo resolvido. Isso era um tipo do sacrifício de Cristo pela minha vida e a sua vida. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Vou precisar do slide aí. Se possível. Ali tem que ser no slide mesmo. Eu estou sem aula aqui. Tem que ser no slide. Está chegando aí. Aqui eu vou ter que esperar. A minha aula está no mesmo slide aí. Tem que seguir o slide. Agora vamos lá. Levítico é o livro que estamos estudando. Levítico, capítulo de número 27, versículo 3. Nós temos ali o seguinte. Um homem com idade de 20 a 60 anos, a estimativa acerca da oferta dele era 50 ciclos. Diga 50 ciclos.
Então observe, se eu quisesse santificar a vida de um homem, de um amigo, nessa época, eu pegava o amigo pela mão, levava até o sacerdote e pagava 50 ciclos de prata por ele. Quem está entendendo, diga amém. Então diga santificação, é uma oferta paga em depósito por alguém. Se fosse a mulher, veja que aí já baixou, é 30 ciclos, tá vendo? As mulheres ficam achando que é ruim, as coisas para as mulheres estão boas aqui, ó. Para o homem é 50, para a mulher é 30. Se for uma mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos de prata. Mas eu também poderia santificar um animal. Veja, versículo de número 9 do livro do capítulo 27 de Levítico. Um animal puro. Animal puro é aquele que eu ofereço ao Senhor, como um cordeiro. Mas eu também poderia santificar um animal impuro, o cachorro. Versículo 11. Impuro, e eu poderia. Então, santificação não pode ser oração dentro desse aspecto. Porque eu não poderia botar uma roupinha no meu cachorro e dizer, vai se santificar. Eu não estou sendo irônico, eu estou falando aqui a verdade. Eu não poderia fazer isso. Olha, eu poderia santificar a minha casa. Leia, por favor, o versículo 14. Deixa alguém ler, para não sair do quadro agora. Levítico 27, 14, por gentileza. Leia. Levítico. Então eu poderia santificar a minha casa. Eu também poderia santificar uma parte do meu campo, no versículo 16. Então isso é santificação. Então santificação é uma oferta paga por alguém ou por alguma coisa. Isso é santificação. Continuamos. Ficou claro isso aqui? Amém? Bem, eu sei que o amém está um pouquinho, porque vocês estão ainda com conflito aí, mas já vai sair. Eu não estou falando de heresia, não. Daqui a pouco vai chegar na vossa mente aí o entendimento. Vamos ver João 17, 17, por gentileza. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João escreveu. Eu vou ler um pouquinho antes. Deixa eu ver aqui. Eu quero ler a partir do versículo 4. João 17, 4. Ele vai dizer assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. Então Cristo entregou para a igreja a palavra que ele recebeu do próprio Pai. Versículo de número 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Versículo de número 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Diga, crente. Diga, crente. Tem alegria completa em Jesus Cristo. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Por isso que crente mundano não tem vez. Ele diz que quando enviasse o Espírito, enviava o Espírito para aqueles que é de Deus, porque o mundano não tem vez para receber o Espírito. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Toda a ideia de santificação no Antigo Testamento é uma oferta paga em depósito por alguém. Se Cristo está pedindo para livrá-los do mal, então tem que ter uma oferta a pagar. Deus só pode livrar se alguém morrer no lugar. Era assim, Levítico é isso. Se eu tenho um pecado, se eu tinha cometido um pecado, eu pegava o meu cordeirinho e iria para o tabernáculo. E eu já começaria a observar as cortinas brancas que simbolizavam a pureza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus. Quando eu chegava na porta que tipificava Cristo, ela se abria, porque Cristo sempre está aberto para receber o pecador. Mas quando eu entrava, eu dava de cara com o sacerdote, que o ritual era: coloca as suas mãos sobre a cabeça do animal, e o sacerdote colocava as mãos dele sobre a mão do pecador e fazia a transferência de culpa ou
transferência de culpabilidade, de forma que agora o pecado, o meu pecado ou o pecado do pecador iria para aquele que era justo. Então o cordeiro morria no lugar do pecador. E toda a obra do tabernáculo mandava luz para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o versículo 17 de João 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me... Então Cristo se entrega pela minha vida e pela tua vida. Santificação é uma oferta paga em depósito por alguém ou por alguma coisa. Não é só separação, não é só oração. Paulo diz que aos santificados em Cristo, eu li com vocês que o verbo hagiazo quer dizer, estando na voz passiva, o sujeito da oração sofre uma ação para a qual ele não contribuiu, ou seja, eu não paguei nada. Essa oferta já foi dada desde a fundação do mundo, chama-se Cristo Jesus. Ele se entregou pela minha vida e a sua vida para morrer por nós. Vejamos mais um texto, ali está difícil, né? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui outro texto em relação a isso. Quando Deus entregou Cristo, Cristo é a oferta, diga assim, Cristo é a oferta que muda a ordem das coisas. Eu quero ouvir isso, diga, Cristo é a oferta que muda a ordem das coisas. Então a terra iria se perder, já não se perde mais, porque a oferta é Cristo que muda a ordem das coisas. Eu e vocês estaríamos perdidos, mas não estamos mais, porque a oferta mudou a ordem das coisas. E eu quero profetizar nesta noite que esta oferta ainda hoje está valendo. Cristo ainda muda a ordem das coisas. Aleluia! Enaltecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não se preocupe, não importa como está o seu lar ou como está a sua família, a oferta que foi doada, entregue no princípio, ainda tem poder de mudar a ordem das coisas. Aleluia! Cristo chegou na sinagoga e chegou próximo dele um homem que tinha a mão mirrada. Ele entrou, a mão dele estava mirrada. E Cristo disse, filho, vem para o meio. Ele veio para o meio. Cristo disse, estenda a sua mão. Ele estendeu a mão. E quando ele estende a mão dele fica sã, perfeita. E o que é que os fariseus disseram? Você pecou curando o homem no sábado? Ah, mas espera aí. Ele quebrava o sábado se ele tivesse trabalhado no sábado. Eu perguntaria, que trabalho dá estender a mão? Que trabalho dá fazer isso aqui? Há algum trabalho nisso? Respondam. Não. Agora, por que quebrou o sábado? Porque é malahai, não avodar. Deixa eu explicar isso. Quando o judeu trabalha no sábado, o problema dos judeus não é trabalhar no sábado. O problema é misturar o cimento com a areia. Misturou, quebrou a ordem das coisas, mudou a ordem das coisas. Esse é o problema. Existe um elevador chamado elevador do Shabat, eu já entrei muitas vezes nele, e quando eu levo o grupo, eu de propósito deixo eles entrarem para ver que é assim mesmo. Você entra, e se você entrar nesse elevador, pastor Vinícius, do primeiro andar até o 10º andar, você pode apertar, não funciona, ele já é programado. Ele para de andar em andar. Por quê? Porque no sábado, se o judeu apertar o botão, então ele entra e apertar, andar 3, quebrou o sábado. Tem algum trabalho em apertar o botão? Não, mas ele mudou a ordem das coisas. Estava em movimento, parou, ou estava parado, começou a se movimentar. É nesse ponto que eles quebram o sábado. E é nesse ponto também que eu digo que ninguém tem condições de guardar o sábado. Eles têm até a distância que tem que andar. Porque o problema não é andar, o problema é começar a transpirar. Se você não está transpirando e transpirar, quebrou o sábado. Por quê? Porque trabalhou no sentido malahá. Malahá é mudar a ordem das coisas. Avodar não, o trabalho. Mas malahá é aplicável só para Deus. Só Deus trabalha mudando a ordem das coisas. Por isso que quando Cristo disse para o homem que tinha a mão mirrada, vem para o meio, estende a sua mão, não aparentemente, fisicamente, eu não vejo trabalho nenhum. Um homem que tem uma mão enferma, estender a mão e ser sarado ou curado. Mas os fariseus disseram, você quebrou o sábado. Por que quebrou o sábado? Porque a mão estava enferma e foi curada. Malahá. Só que ele, Cristo, disse assim, eu sou o Senhor do sábado. E por que ele diz isso? Porque ele está dizendo, agora você vai entender, ele está dizendo exatamente assim, lá no princípio, a mão dele não era assim. Quando eu o formei,
quando eu moldei, quando eu criei, a mão dele era perfeita. Eu sou oferta de santificação pela terra. E como eu sou oferta, eu posso trazer a mão dele à existência de quando eu criei. Oh, aleluia! Esta é a oferta que muda a ordem das coisas. Oh, glória! Enaltecido seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 10. Misericórdia desse tempo. Rápido demais, gente. Coloca aí na tela, por favor, Hebreus 10. Pode colocar na tela, é o último. Coloque do versículo 5, por gentileza. Hebreus 10 e 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Porque Deus vai dizer aí em Hebreus que eu estou cansado. Estou cansado de oferta de touros, de cordeiros, de bezerros. Eu não quero mais isso. Deus estava cansado. E ele está dizendo, quando eu entrei no mundo, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Está falando de Cristo. Mas, versículo 6, por gentileza. 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 7. Então disse: eis, aqui venho. No princípio do livro Gênesis está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. 10. Então disse: eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando de princípios. Versículo 11. Na qual vontade temos sido? O quê? Pelo quê? O que é oblação? Porque as pessoas confundem oblação e libação, são linguagem levítica. Oblação é carne, massa. Libação, diga comigo, libação, líquido. Pronto, nunca mais esquece. Diga oblação, massa. Nunca mais você esquece. Oblação é carne. Libação é líquido, sangue. Aí ele está dizendo assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez só. Jesus Cristo foi a oferta de santificação pela minha vida e pela sua vida. Então, santificação não é só separação. Santificação não é só ir orar ou jejuar. Santificação é uma oferta paga em depósito por alguém, que eu não fiz nada para receber essa oferta. Mas desde o princípio, Cristo, o próprio Deus, entregou seu Filho para que eu fosse santificado. Amém? Mas alguém pode dizer: pastor, esses textos são muito interessantes, irmãos. Eles são muito interessantes porque mostram uma realidade e uma verdade acerca de Levítico. Levítico é isso, é o trabalhar do tabernáculo e Deus no meio do povo, resolvendo o problema do pecado do povo. Essa é a questão de Levítico. Quando nós analisamos essa oferta, ainda estou nela, a oferta de sacrifício, é Cristo, mas a oferta de manjares também é Cristo. Aí eu tenho dois tipos de oferta. Eu tenho uma oferta que Cristo vai fazer, uma oferta que ele vai sim fazer na ceia. Essa oferta, ele vai transformar ela de libação. Era uma oferta que ele poderia mudar os elementos, e ele vai mudar fazendo isso. Ele vai entregar o pão e o vinho. Diga comigo, pão e vinho. Só que ele vai dizer assim: o pão vai simbolizar o corpo e o vinho vai simbolizar o sangue. Cristo, na ceia, ele vai apresentar esses dois elementos, pão e vinho. Mas ele tinha dito antes: aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo, e aquele que não comer da minha carne também não tem parte comigo. Eles entenderam mal e acharam que ele era canibal, né? Eles entenderam que teria beber o sangue dele e comer da carne dele. Não era isso. Ele estava fazendo exatamente uma mudança na oferta, porque ele poderia fazer isso. E ele está dizendo: esse vinho tipifica o meu sangue, e esse pão tipifica o meu corpo. E ele fez isso para que você tenha direito de participar dessa oferta de manjares. Então ele é a oferta de sacrifício, ele é a oferta de manjares, e ele é também a oferta de holocaustos. Ora, quando nós olhamos para Levítico, ele vai estabelecer as peças do tabernáculo. E as peças do tabernáculo são simples. Diga comigo: altar de sacrifício,
Então, quando você entrava na porta do altar de sacrifício, eu acho que eu tenho esse slide aí. Se puder colocar, é um slide que está Levítico Escola. Um altar de sacrifício. Se você entrasse mais um pouquinho, você tinha uma bacia, diga bacia. Se você entrasse na tenda, do lado direito você teria a mesa de pães, com 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. Se você olhasse para a esquerda, teria o candelabro, com 7 lâmpadas, ou minorá. Se você fosse um pouco à frente, teria o altar de incenso. E depois do véu, você teria a arca. Essas são as peças. Só que geralmente as pessoas contam 6 peças, mas são 7 peças, porque a tampa da arca é individual do caixote. Deus manda primeiro preparar a caixa com madeira de acácia, mas depois ele manda preparar a tampa da arca. E essa tampa é toda de ouro. Eu acho que eu tenho esse material aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, quando você entrava no tabernáculo, você tinha essas peças. Só que o tabernáculo é o caminho de Cristo. Cristo é a oferta de holocausto, por isso que ele morre exatamente na cruz. O altar de holocausto tem 4 pontas. Diga comigo, 4 pontas. Essas 4 pontas do altar de holocausto tipifica as 4 pontas da cruz. A cruz aponta para norte e sul, leste e oeste. E Cristo é o cordeiro que foi entregue nessa cruz pela minha vida e pela tua vida. E essa é a mensagem. Quando você entrava um pouquinho mais e parava na bacia, a bacia foi feita com os espelhos das mulheres. O espelho das mulheres naquela época era o bronze. Então Deus disse a Moisés, pede o produto de vaidade das mulheres. E era o bronze. Não tinha internet. Então a mulher tinha que ficar polindo o seu espelho. Quanto mais se polia o bronze, melhor ficava. Quem entendeu, diga amém. Era assim. E as mulheres deram de bom grado os espelhos, ou seja, o bronze. E fizeram a pia de bronze. Só que com água refletia. Então quando o sacerdote, ele matava o cordeiro e antes de entrar na tenda da congregação, ele ia lavar as mãos, então ele se via no espelho da sua mulher. Isso quer dizer que nenhum sacerdócio está apto a entrar para o serviço de Deus se não estiver bem com a sua família. Silêncio no arraial, né? Não está. Ok, ele entrava então. Depois que ele entrava, nós tínhamos as mesas dos pães. Simbolizava as 12 tribos de Israel. E esse é o caminho que Cristo está fazendo, trazendo-nos de volta, porque nós ao pecar se afastamos dele. Mas o tabernáculo pode vir, porque Deus está resolvendo o problema do pecado. Então Cristo resolveu de uma vez. Uma só vez, ele se entrega e tira da minha vida e da vossa vida todo o pecado. Eu falei tira, porque antes de Cristo todo cordeiro cobria o pecado. O sangue dos cordeiros nunca tiraram o pecado, só cobria o pecado. Por isso que aquela mulher, quando foi levada até Cristo, e disseram que ela foi pega em ato de adultério, e eles disseram o que nós vamos fazer com ela. Diz você, porque pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E você, o que tem a dizer? Se Cristo dissesse apedrejo, vocês conhecem essa história? Se Cristo dissesse apedrejo, cadê o amor dele? Não tinha amor. Mas se ele dissesse não apedrejo, ele estava indo contra a lei. Então ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque ele sabia que o pecado estava ali, só estava coberto. Mas porque ele não tinha morrido ainda. Então só os cordeiros tinham morrido. Mas a partir do momento da morte de Cristo, eu e vocês temos liberdade de poder entrar no santuário e adorar ao nosso Deus. Mas uma adoração plena, uma adoração completa. Você está no melhor lugar que deveria estar. Você entrou no melhor lugar que deveria entrar. O véu que estava fechado foi aberto para a sua vida. E todo esse ritual que vem do Pentateuco, do Antigo Testamento, hoje está livre para você entrar e adorar o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Deixe-me fazer uma mençãozinha aqui de Êxodo para a gente encerrar o nosso assunto. Em Êxodo, primeiro eu falo de 3 livros. Em Êxodo, capítulo de número 2, vamos lá, rapidinho. Êxodo. Estou chegando aqui. Êxodo capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, nós temos o nascimento do próprio Moisés. Né?
Moisés vai nascer por ordem divina, é um projeto de Deus. E no capítulo 1, verso 15, nós temos as mulheres se destacando, mais uma vez as mulheres aí, ó, se destacando nesse projeto do Pentateuco, e principalmente em Êxodo. Nós temos as parteiras que desobedecem à ordem de Faraó, porque um menino tem que nascer, e esse menino está em um projeto de Deus, e Deus tem um projeto com esse menino. Então as parteiras desobedecem à ordem do rei Faraó e não matam o menino. E elas dizem assim, os meninos, e elas dizem assim, quando nós chegamos lá, as mulheres hebreias são muito vivas e elas dão a luz muito rápido. Mas não, elas temeram a Deus e Deus também abençoou a vida delas. Nós temos a filha de Faraó, que também se destaca usando de misericórdia para com Moisés. Nós temos a Miriam, irmã de Moisés, e temos Joquebede, a mãe de Moisés, também desobedecendo o próprio Faraó para que Moisés existisse e pudesse cumprir o projeto divino. Então nós temos o papel feminino em uma grande importância aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15, para que Moisés existisse e fizesse o que ele tinha que fazer. No capítulo 2, então, Moisés aparece, ele nasce, ele é colocado sobre o rio Nilo, as margens do rio, como eu falei aqui na aula passada, na escola passada em hermenêutica, a margem do rio e não no meio do rio. Deus tem o cuidado com ele, depois ele aparece no cenário da história matando um homem. Ele mata esse homem e foge para a terra de Jetro, como o Valci falou aqui. Ele fica lá por 40 anos e depois ele volta para resgatar o povo de Deus. Eu encerro com um slide que tem aí, por favor. Coloca aí os 40 anos do deserto, está aí 400 anos. Um slide que tem aí um slide azul, com 400 anos. Eu vou encerrar agora. É Êxodo. Azulzinho, deixa eu ver. Esse aí mesmo. Vai dar tempo ainda. Então, 400 ou 430? Gênesis 15, 13 vai dizer que é 400. Êxodo 12, 41, 430. Aí fica a pergunta. Deus errou? Porque Deus disse que você vai descer para o Egito. Eu vou permitir que você desça, mas com 400 anos eu te tirarei do Egito. Só que quando Moisés sai do Egito com o povo, depois vocês vão aí, não dá tempo de ler agora, em Êxodo 12, 41, quando Moisés sai do Egito com o povo, é 430 anos. Vamos lá resolver. Aqui não vai dar tempo falar disso, aqui é a passagem. Como o Valci falou, o povo vai no monte errado, o Sinai que o povo vai errado. Aquele Sinai foi Helena, mãe de Constantino, que disse que o Sinai era ali, mas o Sinai é na Arábia. O Sinai que o povo visita é errado mesmo, tá? Não dá para falar disso também agora. Vamos lá, aqui. Nós terminamos aqui. Então nós temos, Moisés ficou 40 anos em Midian. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nós temos um vetor, seja um prisma, seja um começo. Nós temos 430 anos. Ok. Obrigado. Ok. 1, 2, 3. Nós temos, então, 430 anos. Passamos a conta. 430 menos 40, claro, temos um resultado de 390. Quando Moisés fugiu do Egito para Midian, faltava 10 anos para Deus cumprir sua promessa dos 400 anos. Observe que Moisés tinha 40 anos. Moisés nasceu no ano 350. Ora, Moisés tinha 40 anos quando matou o egípcio. Isso quer dizer que, voltando 40 anos antes de Moisés matar o egípcio, ele nasceu no ano 390. Ou melhor, aqui é conta, 390 menos 40, ele nasceu no ano 350. Deus já tinha o libertador. Então Deus disse que o povo ficaria quantos anos? Diga comigo, 400 anos. Mas no ano 390, ou melhor, no ano 350, o libertador já tinha nascido. E no ano 390, o libertador estava pronto. Então Deus não atrasou o seu plano. Eu estou resolvendo o problema, que as pessoas ficam, é 400 ou 430? Ele saiu com 430. Mas por que Deus falou que era 400 e saíram com 430? Não foi culpa de Deus. Veja que Moisés nasce no ano 350. E quando Moisés tem 40 anos, 390, ou seja, 350 mais 40, 390. Isso quer dizer o quê? Que o libertador estava pronto. Só que Moisés matou o egípcio. E aí é o problema. Moisés foge para a terra de Midian e fica lá 40 anos.
Só depois desses 40 anos é que Deus ouve o clamor do povo. Então, duas coisas tem aqui. Uma, um erro do próprio Moisés, porque Deus não mandou Moisés matar ninguém. Então, Moisés erra quando mata e por isso vai atrasar o projeto de Deus. O projeto de Deus não atrasou porque Deus... Eu quero que vocês entendam isso. O projeto de Deus aqui não atrasou porque Deus não cumpriu a sua palavra. No ano 390, o libertador estava pronto. Faltava 10 anos ainda e Moisés estava pronto para tirar o povo do Egito. Só que ele mata o egípcio e vai para Midian. E aí ele fica 40 anos. Por isso deu 430. A Bíblia não se contradiz. O povo não buscava a Deus. Mas a partir do momento que o povo clamou, disse Deus para Moisés: eu ouvi a aflição do meu povo. Então, como resolver esse problema? Era 400, Deus falou 400, mas o povo saiu realmente com 430, ok? Fique sobre os pés. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu, pela vida de cada um de vocês, né? Pessoal que está aí, internautas, na internet aí, que Deus vos abençoe. E cada um de vocês que está aqui o dia inteiro. Sei que não é fácil, mas que Deus continue abençoando as vossas vidas. Eu creio que Deus levantará do meio de vós ensinadores. E eu vou dizer o que disse para o Vinícius: eu ainda vou viver para ver. Estar sentado aí e ver vocês ensinando aqui. Porque é assim que Deus trabalha. Aleluia, eu creio nisto. A palavra de Deus está à disposição de cada um. E se vocês estão aqui é porque amam a palavra de Deus. Oremos a Ele. Deus santo, Deus bendito e Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade de poder adorar o Teu nome, de poder bendizer a Tua face, a Tua palavra. Obrigado, meu Senhor Jesus, por ministrar a Tua palavra nessa escola, por cada aluno que aqui está presente, que o Teu Espírito tenha liberdade de operar, capacite-os com poder, com ousadia, com autoridade. Essa é a nossa petição nesta noite. Espírito de Deus, tenha liberdade de agir em nosso meio. Fale conosco em nossas reuniões. Batiza os teus filhos através da tua presença. Mova a tua presença em nosso meio. São essas as nossas petições esta noite, ó Pai. Aleluia. Oh, glória. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Em o nome de Jesus.